Confiando sem medo. É isso, nós queremos meditar com você hoje, nesta palavra, nesse tempo em que estamos atravessando. Como está a sua confiança? Como está a sua atitude diante de Deus? Como está a sua fé? Nós, no Salmo 27, versículo 1 a 3, diz assim, olha só. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Olha que o Salmo de Davi está se expressando nesse tempo. Um homem aguerrido, um homem de grandes desafios, um homem que passou pressões na sua vida e compôs este salmo inspirado para que hoje, nesse tempo de lockdown, nesse tempo em que nós estamos vivendo pressões, ele vem elucidar a nossa fé, trazer a nossa confiança a uma posição digna que precisamos vivenciar, precisamos cuidar desta confiança. Já tem uma frase que diz assim, olha, aquele que confia, descansa. Mas tem muita gente que diz que confia, mas está com medo. O medo, ele faz parte do processo da nossa vida. O medo é uma emoção. Isso é importante a gente validar aqui nesta conversa. O medo não é algo ruim contra a sua vida. O medo é uma emoção. Agora, o problema maior do medo é quando ele se torna doentio. E como a gente sara esta situação quando a gente está em um medo doentio, está adoecendo por causa do medo? A gente precisa tratar de nossa confiança. Tratando da confiança, logo o medo se torna uma emoção protetiva e não doentia. Porque o medo é uma emoção protetiva. Se nós estivermos à beira de de uma altura, de um prédio, e a gente olhar para baixo, a gente vai ter medo. Esse é um medo protetivo, isso é normal. Por isso é uma emoção, por isso que se detecta que é uma emoção. Então, emoções, nós fomos formados por Deus com emoções. E emoções fazem parte da nossa alma, do nosso ser. E o medo é uma delas. Então, o medo protetivo faz parte para nós, não é algo doentio. Mas como está a sua vida agora? Você está adoecendo? Seu coração está angustiado e, junto a isso, o medo está dominando e querendo gerar já um pânico na sua vida? Trate da confiança. Não trate especificamente do medo, trate da confiança, porque a confiança, ela, na sua vida, te firmará, e a sua confiança fará com que você faça entregas a Deus. A Bíblia diz assim, que a gente confiando no Senhor e entregando a Ele toda a nossa ansiedade, Ele tem cuidado de nós. Fazendo isso pelas orações, fazendo isso pela meditação na palavra de Deus, portanto eu venho nesse dia te dizer, em nome do Senhor Jesus, confia e descansa. Esse tempo que estamos atravessando é o tempo para que nós tenhamos ferramentas ao longo da nossa existência para abençoar e ajudar as outras pessoas que vão precisar da gente lá na frente. Gerações precisam de nós na frente. Não acabou, as coisas não acabaram. Eu quero te dizer, faz parte desse tempo esse desafio. Deus está mudando a nossa nação, mas para que mude a nossa nação é necessário a gente passar uns arroxos, umas dificuldades. E estas dificuldades estão desafiando a nossa confiança. Estão desafiando a maneira em que nós provamos se somos cristãos de fé ou não. Você tem fé sim no seu coração, ainda que seja pequena. A sua fé está aí plantada. Você confia no Senhor Jesus. Prossiga em nome do Senhor Jesus. Não deixe que o medo se torne algo doentio dentro do seu coração. Por aquilo que estamos passando. Por aquilo que venhamos passar. Confia. Quem confia descansa. Então descanse o seu coração. Confia no Senhor. Declaro como salmista, olha, ainda que um exército se levante contra mim,
Olha, quando eles tentaram comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Este mal deste tempo, ele está determinado por um tempo e vai cair em nome de Jesus. Essa pandemia vai terminar, vai vir tempo de bênçãos sobre a nação e sobre o planeta Terra. Nós ainda iremos atravessar um tempo de melhoras para que conquistemos mais para o reino de Deus. Está chegando o tempo em que Deus vai cumprir as promessas dele sobre a nação brasileira. Cuidado com tantos pensamentos de derrotas, e Deus vai vir buscar a sua igreja. O Senhor Jesus vem buscar a sua igreja. E virá no tempo em que muitos dirão assim: isso não vai acontecer. Isso está previsto na palavra de Deus. Onde muitos dirão assim: nossos avós diziam da vinda de Jesus, e cadê esse tempo? Isso nunca acontece. Então, isso se dá porque são pessoas que dizem no tempo de paz, no tempo em que as pessoas estão vivendo uma certa paz. Ainda não é a falsa paz do tempo do anticristo, mas uma certa paz. Ainda virá esse tempo em que muitos dirão: a Bíblia não tem validade, as coisas não acontecem. Isso tudo é um campo profético e está acontecendo exatamente para que estejamos preparados para o tempo que vai vir de prosperidade, de bênção, em que muitos corações estarão repousando sobre os seus benefícios, sobre as bênçãos. Olha só, é o maior desafio. A gente está preparado para a vinda do Senhor Jesus no tempo de bonança do que no tempo de aperto. No tempo de aperto a gente avalia a nossa fé, como estamos dizendo. A gente luta contra o medo, a gente clama e busca mais. O Senhor Jesus virá buscar a sua igreja em um tempo em que a fé é verdadeiramente provada. Provada no tempo de bonança, porque é no tempo da bonança que a gente realmente mostra se a gente está em Deus ou não está em Deus. É no tempo das festas, no tempo das bonanças, é que a gente prova se a gente chama o Senhor para a festa e vive realmente a vida cristã ou se a gente se esquece de Deus. Olha só, a Bíblia Sagrada nos traz tantas orientações, mas também nos diz que o tempo do luto, no tempo também da dificuldade, nós avaliamos melhor a nossa vida com Deus. Nós pensamos realmente aquilo que iremos prestar conta ao Senhor um dia da nossa existência. Então que o nosso coração esteja firme, confia, não deixe o medo se tornar doentio, confia e descansa, viva esse tempo sabendo que Deus está cuidando da sua vida, Deus está cuidando apesar de que muitos Ele quer levar, Ele quer por meio desta situação transportar para a glória. Para Deus estarmos vivos ou não é a mesma coisa, porque Ele é o dono da vida e da morte. Ele faz ressuscitar. Ou confiamos nisso ou não confiamos. Que o nosso coração esteja como salmista. Olha só, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Você pode exercer isso? Você pode trazer isso para o seu coração, para a sua existência, agora, nesse tempo? Eu vou confiar, independente de que aconteça ao meu redor ou na minha vida. Nele eu tenho esperança, porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o dono da vida e o dono da morte, o dono da minha vida e o dono de quando a minha situação for de passar para a eternidade, vivendo ou morrendo, sou do Senhor. Como está a sua vida? Como está a sua confiança? Confie, apesar de tudo. Não desista. Deus é contigo. Vai chegar tempo de refrigério, tempo de vitórias. Nós cremos sobre esta nação. Deus cumprirá promessas, porque tem muita promessa de vitória sobre esta nação. Nós temos ouvido ao longo de décadas Deus prometendo para o Brasil um tempo de vitória, em que lançará a corrupção por terra. E este processo está acontecendo. E é preciso que isso aconteça. E esta situação da pandemia, ela não é nacional, é mundial. Mas na questão nacional, a gente sabe que estão encaixadas algumas coisas. E Deus está limpando e agindo em nossa nação. Creia, Deus é conosco. Vamos em frente. Deus abençoe a sua vida, que a sua confiança gere descanso
e não medo na sua vida. Que o medo seja apenas uma emoção protetiva e não algo doentio. Eu declaro isso sobre você e quero orar contigo. Pai querido, eu oro neste dia e declaro a Deus que cada coração na confiança seja renovado, robustecido, cheio de fé. Que o medo a Deus esteja devidamente no seu lugar, como apenas uma emoção, meu Pai, protetiva. E nada, Senhor, de pânico, nada que venha exageradamente mexer com a confiança do teu filho e da tua filha. Eu declaro a partir de agora, em nome de Jesus, que a paz do Senhor neste lar, nesta vida e a confiança seja determinante em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Estamos juntos. O Senhor é conosco.